Lesões físicas, abandono e desnutrição. Essas são as marcas da crueldade que muitos animais enfrentam. Abril é o mês laranja, campanha nacional que chama a atenção para esse tipo de maus tratos. No É o Bicho de hoje, a gente mostra os impactos desta violência e conta a história de quem ajuda a reescrever um final feliz. No Brasil, maltratar animais é crime. Mas apesar disso, os casos de crueldade continuam acontecendo muitas vezes dentro de casa, longe dos olhos da vizinhança. Fome, sede, falta de higiene são sinais visíveis, mas nem sempre é possível enxergar o que se passa por dentro. Ele é previsto em lei, na Lei 9.605, no seu artigo 32. Inclusive, em 2020, o presidente ele colocou um aditivo nessa lei que a pena aumentou de 2 a 5 anos, especialmente para animais domésticos. O crime de maus tratos hoje está muito em evidência, parte porque as pessoas denunciam, né? Hoje o caminho da denúncia é mais fácil e também porque hoje os animais têm mais notoriedade, né? Tanto na sociedade quanto na mídia. Maus tratos é tudo aquilo que o animal ele é colocado numa situação de sofrimento. Por exemplo, hoje a maioria das denúncias que a gente verifica é de denúncia de acorrentamento. Inclusive aqui no município de Campinas teve uma alteração na lei proposta por uma vereadora que configura maus tratos, deixar animal acorrentado. Então, acorrentamento, abandono de animais, você deixar de promover os cuidados com o seu animal uma vez que ele estiver doente. Lembrando que a posse é responsável, a gente sempre lembra, a partir do momento que você adotou o animal está na sua responsabilidade, prover o atendimento e o bem-estar dele. Assim como nós, os animais também desenvolvem traumas emocionais. Podem ficar apáticos, tristes, agressivos ou até doentes por causa do estresse constante. Hoje a gente compreende como algo que precisa abranger tanto a saúde física quanto a saúde mental, né? Então a psiquiatria cuida dessa questão emocional no sentido de que um animalzinho que esteve numa situação de maus tratos, né, numa situação de algum abuso que ele tenha sofrido, algum trauma que ele tenha sofrido, ele vai carregar, né, resquícios dessa situação ao longo de toda a vida se a gente não tratar, né? Então é possível tratar, é possível abordar tudo isso, tratar uma ansiedade pós-traumática, uma agressividade por medo pós-traumático, né? Então, medos no geral, essa automutilação. É importante que a gente compreenda, né, que não apenas os traumas que ficam na pele, né, das lesões são importantes de serem cuidados, mas os traumas emocionais também. O acompanhamento veterinário e o tempo de cada animal são fundamentais para a recuperação. E é preciso lembrar, cada bicho tem uma história. E respeitar esse tempo é um ato de amor. A Organização Mundial da Saúde Animal definiu 5 liberdades que todo animal tem direito: estar livre da fome e da sede, da dor e da doença, do desconforto, do medo e do estresse, e poder expressar seus comportamentos naturais. Esses direitos garantem que eles tenham qualidade de vida, algo que vai muito além de oferecer ração e água. Inclui carinho, acompanhamento médico e espaço para serem o que são: animais. Confinamento, quando a pessoa deixa aqueles animais num comércio, por exemplo, o dia inteiro trancado, ele não tem acesso ao sol, ele não tem acesso à atividade, isso configura maus tratos, que a gente costuma falar que é o confinamento de animais. Deixar de prestar atendimento ao animal, espancar o animal, tudo isso configura maus tratos. Então a gente sempre orienta as pessoas: pessoal, tire os seus animais da corrente, promovam um ambiente para ele, porque quando o animal fica acorrentado, ele é cerceado do seu direito de se locomover. Então ele não se locomove, ele não anda, ele não corre. Ao mesmo tempo ele fica num lugar onde ele tem que fazer as suas necessidades fisiológicas ali. Muitas vezes eles acabam desenvolvendo insuficiência renal, porque eles seguram, né, para não ficar no meio das fezes, né? E entre outras coisas, como estresse, depressão. Então, a gente sempre orienta, pessoal, se você vai ter animal, presta atenção um pouco nessa situação. Não deixe o seu animal ser vítima de maus tratos dentro da sua residência. É preciso permitir que eles explorem, brinquem e se comuniquem do jeito deles. Isso é a parte da saúde emocional do pet. Durante um trabalho voluntário em uma ONG de proteção animal, Ariadne se deparou com 2 cadelas em situação crítica. Desnutridas, machucadas e com muito medo,
elas precisavam de ajuda urgente. Eu sou voluntária, né, de uma ONG, a Vira-Patas, desde a pandemia, fazendo lar temporário. Em abril do ano passado, elas divulgaram nas redes sociais o resgate das duas, pedindo ajuda, né, por conta da situação delas, principalmente a Pérola, porque no resgate os custos foram muito altos, né, pelos problemas de saúde, então a ONG divulgou. E aí um dia as meninas entraram em contato comigo, perguntando se eu poderia ficar de lar temporário uma semana para as duas, porque a pessoa que estava fazendo lar temporário para elas ia viajar. E aí elas ficaram uma semana aqui, eu fui viajar ao final de semana, elas ficaram sozinhas com a minha mãe. Quando eu voltei, a minha mãe falou, acho que eu quero ficar com elas. Desde 2022, a gente faz lar temporário e sempre que passava os cachorros, minha mãe falava, não, acho que não é o momento, não quero. Mas aí, a hora que as duas chegaram, a minha mãe falou, não tem como. E uma das exigências que a ONG estava fazendo, porque como as duas foram resgatadas juntas, era que fosse uma adoção conjunta. Porque por mais que hoje elas tenham alguns atritos, elas sentem muito quando uma está longe da outra. E foi isso, as duas quando chegaram conquistaram mesmo, porque pensar em tudo que elas passaram, e elas são cachorros extremamente dóceis com a gente, extremamente carinhosas, não dormem junto, então entrou para a família mesmo. Elas são irmãs de ambiente, mas não irmãs de raça e de ninhada, né? Elas são de raças diferentes. A gente tem mais ou menos a informação de que elas eram matrizes, né, de um criadouro clandestino, e elas foram encontradas numa situação totalmente insalubre, no ambiente sem alimentação. Elas ficaram 2 semanas sem acesso à alimentação, e elas foram resgatadas com sinais de maus tratos físicos e emocionais, né? Então, elas disputam recursos entre elas, acabam brigando entre si, tendo conflitos entre si por conta dessa disputa, né, de tentar proteger um recurso, porque sem ele eu vou morrer, por conta desse cenário anterior, que era, né, difícil de pensar que tinha comida para todo mundo, que tinha recurso básico para todo mundo. E além disso, né, a Pérola principalmente, a gente consegue perceber, ela tem dificuldade de locomoção nas patinhas de trás, então provavelmente também, né, algum trauma que ela tenha sofrido, físico. Ela não tem as orelhinhas são cortadas. As duas passaram por exames, tomaram medicamentos, receberam alimentação e, aos poucos, foram aprendendo a confiar de novo. Aqui em casa, né, como eu fiz muito tempo de lar temporário, já passaram vários cachorros que vieram, cachorros de rua, cachorros que sofreram, né, com maus tratos, com abandono. E eu sempre acompanhei as meninas da Vira-Patas, a dificuldade que elas tinham das pessoas aceitarem. Então, acontecia muito do cachorro ser devolvido. Porque a pessoa adota o cachorro, em uma semana a pessoa acha que o cachorro vai estar maravilhoso. E não. E aí, quando eu peguei elas, eu vi que realmente é um processo que tem que ter paciência nossa. Então, por exemplo, assim que elas chegaram, a Penélope ela não andava na rua. Ela morria de medo da coleira. Se ela visse a gente com a guia, ela se escondia e tremia. E foi, assim, um processo. Eu punha a coleira nela, esperava ela ficar calma, saía na rua. Quando eu colocava ela na rua, ela travava. Aí foi um processo, mas, assim, em um mês ela já ia com a coleira. Agora, com a doutora Camila, com o Caio, eu estou percebendo também, tem um resultado, mas não é um resultado de um dia para o outro. Considerando que elas devem ter, em média, 6 anos, 5 anos da vida dela foi numa situação que a gente não sabe. Então, esse mês faz um ano que elas foram resgatadas, em junho vai fazer 1 ano que elas estão com a gente, mas eu já vejo uma melhora gigantesca. E às vezes resolve um problema, surge outros, igual a gente, assim. Mas elas hoje estão super bem. E é importante ter a paciência, porque às vezes isso é uma coisa que eu vejo muito na ONG. Cachorros que são devolvidos, eles voltam para a ONG com ansiedade mesmo, sinais de ansiedade. Então cria mais um problema para o cachorro. Ariadne reforça que adotar um animal vítima de maus tratos é um compromisso de longo prazo, mas o amor que se constrói é, segundo ela, impagável. A situação que elas estavam quando elas foram resgatadas e ver agora tudo isso, você saber que você fez a diferença na vida delas, é assim, não tem... E é que elas fazem na nossa, né? Porque a gente cuida delas, tenta trazer o melhor ambiente possível para elas,
porque elas fazem isso com a gente também. A gente imaginar esse cenário é a gente compreender que hoje, estando numa nova família, elas merecem respeito em todos os níveis, em todos os graus. Apesar de não falarem, os animais se comunicam o tempo todo. Por isso, é importante ficar atento a sinais de medo, agressividade ou apatia. Eles podem estar pedindo socorro. O medo, né, ele é muito evidente. Então, um animalzinho que se esconde, fica, né, enfiado embaixo de algum móvel, ou aquele animalzinho que reage. Então, a agressividade, ela também pode acontecer por medo. Na grande maioria dos casos, é por medo que um cão se torna agressivo ou reativo, né? Outros têm mudanças em relação a apetite, mudanças em relação a fezes e urina, então diarreia recorrente, vômito recorrente, né? Então, existem mudanças fisiológicas também oriundas desse estresse que ele passou. Se eles estiveram antes, né, numa condição de um ambiente ruim, né, ou superlotado, um ambiente sem higiene ou sem cuidados mínimos, é importante que essa família que fez a adoção tenha a percepção de que o ambiente novo tem que ser totalmente o contrário, né? E esse acolhimento, ele passa também pelo respeito, né? Então eu acho que é uma espécie diferente da nossa, né? Esses animais que são resgatados, eles possuem necessidades básicas. A gente precisa reconhecer que o ambiente novo precisa ser o completo oposto. Então realmente precisa ser acolhedor, precisa ser calmo, e essa calma e esse acolhimento passam pelo respeito, né? Então olhar para aquele animalzinho que já tem um histórico de maus tratos e respeitar essas necessidades de forma geral, respeitar a condição emocional que ele apresenta, né? Então lidar com isso de forma técnica e buscar ferramentas para melhorar essa condição de forma geral. Então hoje a gente tem ferramentas, a gente tem uma medicina veterinária comportamental que trabalha essa questão psiquiátrica, emocional, comportamental. Então reconhecer tudo isso e acolher e ter esse respeito, eu acho que é parte desse processo. Abril é o mês da conscientização, mas a proteção animal precisa acontecer o ano inteiro. Se você presenciar maus tratos, denuncie. E se tiver a chance de mudar a vida de um animal, faça isso com carinho, respeito e responsabilidade, porque aqui no É o Bicho, eles sempre têm voz. A pessoa que verificar a situação de maus tratos, ela tem alguns caminhos a seguir hoje para denunciar. O município pode ligar na Guarda Municipal através do número 153 do seu município. Aqui em Campinas esse é o número que a gente indica, a Guarda Municipal põe uma viatura para verificar. Tem o 156, que é a fiscalização da prefeitura. Ele pode ligar, passar a denúncia e aí uma equipe de fiscais irão até o local verificar. E tem através da Polícia Civil, que a pessoa pode denunciar de forma anônima através de uma denúncia chamada DEPA, que é online. Então a pessoa pode fazer tanto pelo celular quanto pelo seu computador. É anônima, embora eu gosto sempre de lembrar isso, porque as pessoas perguntam muito, mas eu não quero aparecer. Sim, você não vai aparecer. Você preenche a denúncia com os seus dados, mas tem uma pergunta lá, deseja manter os seus dados em sigilo? É só clicar sim e ficará anônimo. E essa denúncia ela vai tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Ambiental. E aí é verificado também a situação de maus tratos.